projeto de preparação de especialistas do setor espacial do então CTA e auditor líder ISO 9000-1994 e pela HGD Consultores Associados. A sua experiência mais atrás nasce em 1987 como professor de diversas cadeiras de área de exatas em escolas de ensino médio, depois como professor da cadeira de dinâmica da EI de São José dos Campos, Escola de Engenharia Industrial. Participa também como tecnologista do então IFI, nosso caro IFI já, do então Ministério da Aeronáutica, hoje Comaer, com atividades de auditoria do sistema de produção, de fabricação e fabricantes, de certificados de produtos de emprego aeronáutico civil e militar. À época nós fazíamos isso, muitos de nós ainda estão aqui presentes, e também a análise de produtos e empresas de produção amparada por incentivos fiscais. Hoje, o que muita coisa a CPA faz e que a CDI também faz. Foi chefe da seção de análise de empresas de visão de qualidade industrial, também do IFI, hoje a nossa CSG. Analista de informações da Agência Brasileira de Inteligência, lotada em São Paulo, notadamente na área de contra-inteligência. Lotado também por 10 anos, de 2007 a 2017, a Superintendência de Aeronavegabilidade da ANAC, com funções de planejamento, acompanhamento de atividades, fiscalização, formação de pessoal, auditoria de sistemas de organização de produtos ou de produção aeronáutica, acompanhamento de atividades de fabricantes, certificados de produtos. Foi lotada a Superintendência de Tecnologia de Informação desde 2017, na ANAC, e hoje exerce a função de especialista na regulação de aviação civil da ANAC. Engenheiro Silvio, primeiro é um prazer extremamente grande apresentá-lo como palestrante de um tema que nos interessa e profundamente, mormente, no ano em que nós temos uma cidadania a ser testada, um ano de eleições presidenciais e outras tantas. Exato. Então, eu gostaria de dizer a você, embora não precise, que o IFI, a quem você conhece já de longa data, é um instituto que preza muito por esses valores, tem muito a dar, sempre teve, e continua exercendo aquelas funções que você outrora conheceu, com um pouco mais de aperfeiçoamento hoje em dia, e a dedicação é a mesma. Portanto, a plateia é sua totalmente. Muito obrigado. Eu pude observar que os decibéis desse sistema de som estão bastante altos. A essa distância está conveniente para os ouvidos de vocês? Está moderado? Não quero machucar ninguém. Gente, quando me convidaram para essa honrosa função de palestrar para o efetivo do Instituto, a que eu também pertenci, a cabeça deu 1000 voltas, andou em 1000 direções, o tema era bastante aberto. Mas aí eu me lembrei da regra do beijo. KISS. Keep it simple, sir. Não é stupid. E aí eu fui para a documentação básica do programa de formação e fortalecimento de valores e vi que apenas a definição do tema que me traria aqui hoje já era tão rica que permitiria 4 a 5 horas de palestra. Aí fui cortando, diminuindo e fiquei com uma única frase. Se nós chegarmos daqui a 45 minutos com o senso de ter estado feliz de estar aqui, para mim já vai ser uma vitória pessoal. Eu sei que muitos de vocês estão aqui por um estrito dever funcional. Se daqui a meia hora vocês estiverem felizes por ter vindo, isso vai ter sido a minha vitória. Então, bem-vindos ao mundo, bem-vindos a um tema. Que tema é esse? Aquele que nos cabe dentro do eixo de patriotismo é contido em uma frase. E eu vou me ater, nessa próxima meia hora, apenas a ler essa frase.
Isso pode parecer uma tarefa trivial, mas qualquer texto que vocês pegarem, na hora que param para ler com alguma atenção, cada palavra é um universo de significados. Então, o que eu vou tentar é fazer essa leitura junto com vocês, mergulhando com uma profundidade um pouquinho maior em algumas palavras-chave que aí estão nessa definição. A cada cidadão correspondem deveres e direitos previstos pelas normas que regem as suas sociedades. Neste aspecto, dever é a obrigação moral de cumprir os compromissos assumidos ou obrigações impostas por força de leis, costumes e normas. Uma coisa curiosa do processo de leitura é que muitas vezes a gente lê por alto. A gente pega, faz uma juntada das palavras, mas não peneira delas os significados mais profundos. Porque cada palavra, quando lida individualmente, quando pensada individualmente, se desdobra num universo de significados. Então, qual é o primeiro significado que eu vou abordar? Cidadão. Cidadão é palavra de uso comum. Virou praticamente sinônimo de pessoa. Esse cidadão, essa pessoa. Para nós, a convergência entre existir e expressar-se como cidadão, ela é tão automática que praticamente vira sinônimo. Mas vamos dar uma mergulhadinha no que essa palavra se desdobra. De onde vem cidadão? Cidadão vem do conceito de cidade. Aquele que é da cidade. Mas nesse contexto aqui, cidade não é antônimo de roça. Cidade é qualquer lugar de convívio de pessoas. Então, o contrário de cidadão não é roceiro. O contrário de cidadão é eremita. Aquele que, por uma escolha própria ou por uma circunstância da vida, simplesmente não quer mais conviver com outras pessoas. Como a gente está aqui em um ambiente coletivo, nenhum de nós aqui é um eremita. Então, é natural para nós que a gente tenha interações com outras pessoas nesse ambiente que a gente vai chamar de cidade. Eu sou apaixonado por palavras, principalmente pelas histórias e pelos desdobramentos que elas nos dão. A nossa tradição, nós vimos de uma tradição cultural que é greco-romana e de uma tradição moral que é judaico-cristã. Eu vou tentar fazer essas duas coisas se encontrarem daqui a meia hora. Se nós formos olhar na nossa tradição romana, como que se diz cidade em latim? Urbes. Que nem naquela benção papal. Urbe et orbe, para a cidade e para o mundo inteiro. Qual é a palavra que está associada, então, a viver, conviver na cidade, conviver na urbe? Para nós, ela se desdobra. Inclusive, para os servidores civis, é uma palavra muito importante, porque está na 8.112, um dos motivos de processo administrativo disciplinar e possível demissão é a perda de urbanidade. O que é essa tal de urbanidade? Que nos permite viver, conviver civilizadamente. Urbanidade é a genese de trato, é o cuidado com o espaço coletivo, é o exercício da sua liberdade só até onde vai a liberdade do outro. Só por urbanidade a gente poderia falar um tempão. Mas vocês são familiares a esse conceito. Então, o primeiro ponto. O indivíduo, para funcionar bem como um cidadão, ele tem que ter um comportamento urbano. Ele tem que exercer a sua urbanidade. E a cada gesto que a gente faz, o mundo, para cada pessoa, ele é um espelho. Dependendo do modo como nós agimos, o mundo age conosco. O indivíduo áspero vai encontrar aspereza. O indivíduo bom de trato será bem tratado. Esse vem pela nossa tradição latina. E pelo lado grego, como que se diz cidade? Polis. A vida na cidade, a vida do cidadão
se dá na polis. Exercer a interação com a polis desdobra para nós em política. O indivíduo, para existir dentro da sociedade, o simples fato de interagir com as outras pessoas é um ato político. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são filhos? Esse é o nosso primeiro círculo, o círculo imediato, que a gente recebe do passado e que a gente entrega para o futuro. Cada pessoa, ao funcionar com aquelas pessoas que lhes são próximas, que são indissociáveis, todos os pais aqui, pais e mães, entendem que a condição do filho, um filho pode até virar as costas para um pai, mas e um pai? Pai é definitivo. Na hora que a minha filha veio para os meus braços, eu vivi uma experiência, como eu disse, eu sou apaixonado por palavras. Na hora que eu recebi a minha filha ali no berçário, me veio um pensamento e aprendi o significado de uma palavra. Pensei assim: um marido pode dar carta de divórcio, um empregado pode dar carta de demissão, um filho pode virar as costas para o pai. E um pai? Pai é definitivo. Até aquele momento eu sempre achei que definitivo tivesse alguma coisa a ver com o tempo. Para sempre, eterno, perene. Naquela hora me caiu a ficha. Definitivo não tem nada a ver com o tempo. Definitivo é o que define. A própria palavra, ela diz o que aqui ela vem. Eu, naquele instante, eu deixava de ser o que eu era e me tornava outra coisa. Eu ganhava uma nova definição. Cada um de nós é definido por uma série de atributos. E esses atributos que a gente exerce no convívio com os outros podem influenciar. Aliás, podem não. Eles inevitavelmente influenciam. Uma pessoa que se faça feliz, no seu raio imediato, fará o quê? Atrairá. Só existem duas coisas que movem um ser humano, ou qualquer corpo: atração e repulsão. Normalmente as pessoas elas não sabem o que querem, mas elas têm o impulso de ser felizes. E vão imitar o quê? Imitar ou buscar emular, buscar reproduzir aqueles comportamentos das pessoas que estão ao seu redor e que elas percebem como pessoas felizes. Então, qual é o grande ato político que a gente faz e que influencia as pessoas ao nosso redor? Fazer de nós mesmos pessoas imitáveis. Ao construir, ao pensar, ao escolher, ao fazer opções que nos tornam mais inteiros, mais felizes, a gente já está fazendo o primeiro ato político: atrair as pessoas que querem ser tão felizes quanto a gente. Então, o convívio, ele leva para uma postura política. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa áspera, amarga, difícil, vai fazer o quê? Vai repelir. Vai fazer com que as pessoas que estão próximas dela façam qualquer coisa, menos o que ela faz. Pensem nisso os pais. A grande responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade política, leva para o quê? A influência. Os pais só influenciarão os filhos para que ele tenha os mesmos valores se eles mesmos se fizerem pessoas felizes. Ficou clara essa vinculação de vocês? Então, o cidadão vive politicamente porque ele influencia. O eremita influencia alguém? Não, porque ele está escondido lá no mato. Nós que não estamos no mato temos uma responsabilidade de saber que, como a gente vive, a gente está fazendo política com cada gesto, com cada ato. Aqueles atos que forem ser imitados, que atos serão imitados? Aqueles que nos trazem um calor ao coração e um sorriso ao rosto. E o que significa corresponder? Nós normalmente só conseguimos reconhecer as coisas pelos atributos delas. Isso é o que gera a identidade. Estamos numa base militar, então tem bastante cabo
Normalmente, a gente só consegue identificar as coisas pelos atributos dela. Se você pegar dois irmãos gêmeos, que têm praticamente o mesmo aspecto, com poucos minutos de convívio, já dá para saber quem é um e quem é o outro. Porque eles se expressam de maneiras ligeiramente diferentes, olham de maneiras ligeiramente diferentes. Nós vamos colecionando aquelas coisas que correspondem às pessoas e a gente vai classificando. Então, nesse sentido, aquilo que dá a identidade do cidadão é o quê? A que corresponde o cidadão? Seus deveres e direitos. A parte de deveres, nós vamos explorar em maior detalhe mais tarde pelos seus vários aspectos. Então, vou falar muito brevemente sobre os direitos que são intrínsecos da cidadania. Direito é aquilo a que cada um faz jus. A palavra jus vem novamente do latim, vem do conceito de jure. Quer dizer, só é dado externamente para alguém alguma coisa a partir do momento que ele existe como uma figura jurídica. Pode ser por uma certidão de nascimento, pode ser por uma naturalização. A gente se torna vinculado ao estado onde a gente nasceu ou a gente se naturalizou, e isso vai assegurar algumas coisas dentro do nosso território e fora do nosso território. Quando um brasileiro vai para o exterior, existe atrás dele um consulado, uma embaixada. Essa figura a gente consegue ver facilmente na figura do estadunidense. Quando vai pelo mundo afora, eles têm uma certa empáfia natural. Por quê? Porque tem toda uma estrutura por trás, a maior economia, a maior força armada do mundo. Isso faz com que eles caminhem em qualquer lugar do mundo sabendo que tem muita salvaguarda. Só que faz deles também o quê? Representantes. Quando cada um de nós vai para qualquer lugar do mundo, quer queira, quer não, ao portar um passaporte brasileiro, nós somos embaixadores. Nós somos representantes da terra, o que nos dá a personalidade jurídica. Isso, então, na nossa polis, se reveste do quê? A gente poderia falar muito sobre os direitos fundamentais do ser humano, direito à vida, direito à liberdade, direito à busca da felicidade, e só isso já daria horas. Só que existe uma armadilha, da qual eu vou escapar, mantendo isso aqui simples. Quando a gente fala de direitos do cidadão, é talvez o tema mais carregado de vieses ideológicos, é um verdadeiro pântano, é um terreno minado. Porque dependendo do modo como se aborde, você vai dizer, nasceu em um lugar, já automaticamente estão asseguradas e garantidas determinadas coisas. Não é bem assim que a natureza funciona. Então, vamos pegar e fazer um recorte simples com a ideia de os direitos que correspondem ao indivíduo simplesmente por existir e estar vinculado a um lugar. Na época que eu trabalhava na contra-inteligência, um dos temas interessantes que eu acompanhei foi a grande quantidade de parturientes chinesas que chegavam ao Brasil praticamente já em trabalho de parto. Assim, poucas horas, poucos dias depois de chegar ao Brasil, já tinham a sua délivrance e traziam ao mundo um brasileiro. De um ambiente que não falava uma palavra de português, mas determinadas coisas são asseguradas pela simples existência jurídica. Então, quando a gente pega e explora pelos vários aspectos os usos da lei contra o próprio espírito da lei, isso eu vou deixar para uma conversa para quem quiser ter depois. Mas lembrar, a gente só faz jus a algo a partir do momento que a gente existe juridicamente. Tem a certidão de nascimento, seu título de eleitor, as várias definições que correspondem
a nossa ideia de identidade. O indivíduo que vem ao mundo fora de um território nacional não vai ter nada disso. Mas, atualmente, não existem mais lugares assim. Aquela ilha deserta vai estar sob a esfera de influência de alguma nação. Então, lembrar que o simples ato de existir já é o início, é a semente do ato de cidadania, de receber direitos, ter asseguramentos. Só que a parte importante, para cada direito, tem que haver a contrapartida. Do contrário, a balança fica desequilibrada. E quem que vai estabelecer essas regras? As normas de regência. O que elas querem dizer? Norma é a régua com a qual a gente mede o mundo. Qualquer ato, ele não tem valor por si mesmo. Ele vai ser avaliado, ele vai receber um valor, ele vai ser observado como bom ou mal, como desejável ou indesejável, como socialmente válido ou socialmente deletério. Palavrinha feia, né? Tão feia quanto o próprio conceito. É medido por uma régua. Que régua é essa? A gente vai explorar um pouquinho melhor quando que uma norma é percebida como lei ou apenas como norma. E vamos lembrar uma coisa. Nós vivemos em um mundo em que pessoas são diferentes. Lembra da correspondência pelas suas características individuais? Só que elas podem ser agrupadas. Existem algumas pessoas vivas, saudáveis, que têm menos de 80 centímetros de altura. Existem algumas pessoas vivas e saudáveis que têm mais de 2,25 metros de altura. Agora, o mundo, ele se adequa para as necessidades dessas pessoas. Por exemplo, eu tenho 1,74, 72 quilos, calço 40. Quando eu entro em um avião e me sento numa poltrona, a poltrona foi feita sob medida para mim. Eu queria, claro, ser mais alto, ser galante, só que o fato de eu pertencer a essa faixinha, onde está a maioria, torna o mundo muito confortável para mim. E lembrando que as pessoas, elas tendem a se agrupar por aquilo que dá mais felicidade, por aquilo que dá mais satisfação. Então, naturalmente, uma sociedade qualquer, ela vai ter uma convergência do pensamento da maioria. E as regras, elas, naturalmente, e aí eu estou falando de coisas da natureza mesmo, de seleção natural. As regras, elas vão se amoldando aquilo que vai satisfazer melhor uma maioria. Porém, nenhuma pessoa está fora do direito de ser ouvida, do direito de ser atendida. A gente vai ter sempre essas minorias que não podem ser desassistidas, elas não podem ser excluídas. Mas a norma, ela é desenhada, ela se desenha naturalmente ao longo da história para atender a quem? A pessoa comum. Eu fui jurado, eu fui voluntário para compor mesa eleitoral, aí em 2013 pegaram da base de mesários para levar para o tribunal de júri. E aí que eu pude entender melhor aquela ideia por trás do tribunal do júri. Pegar pessoas sem o conhecimento jurídico, mas que têm o senso comum do cidadão. Você pega uma quantidade suficiente para poder não desassistir, tentam distribuir mais ou menos de uma maneira homogênea entre homens e mulheres, representantes de minorias. Mas eu que sou homem, branco, classe média, 1,74 m, eu recebo todos os privilégios por pertencer aqui a essa faixa. O mundo não me dói, mas o mundo é um lugar que dói para quem calce 32 ou 47. E o ponto que eu queria, se vocês forem levar dessa hora, aliás, que horas são? Temos 15 pela frente. Então, se for para levar um determinado conceito de hoje, eu peço que vocês entesourem esse aqui. As normas que regem o quê? A sociedade a que o cidadão pertence. O cidadão enquanto indivíduo, enquanto pessoa genérica, ele não se identifica
senão com aqueles que lhe são suficientemente parecidos. A sociedade, onde cada um se encaixa, onde cada um se percebe, ela é dada pelo quê? Ela corresponde a determinados atributos. O indivíduo, ele se percebe no grupo, na sua tribo, na sua organização criminosa, se for o caso. Ele tem que ter o quê? A ideia de comunidade, características em comum, agrupamentos em comum. Eu tenho que me enxergar no outro, ter características em comum para entender que eu pertenço à mesma sociedade. Dependendo de qual é o recorte, o quanto eu alargo o recorte. Por exemplo, eu sou um homem, isso me coloca num determinado grupo. Eu sou um ser humano, isso alarga o grupo a que eu pertenço. Eu sou um paulistano, paulista, brasileiro. Eu sou, vocês podem escolher o rótulo que quiserem, dependendo do tamanho da caixa, eu vou encontrar pessoas que são mais ou menos parecidas comigo. Chegando a um extremo. A sociedade a que nós pertencemos e que é o foco de eu estar aqui hoje é o Brasil. O Brasil, enquanto personalidade jurídica que nos assegura determinadas coisas que a todos obrigam e a todos facultam, como brasileiros naturais ou naturalizados. Mas eu sou também um habitante do planeta. Tem coisas que eu faço e que afetam além fronteiras. Aliás, todas as coisas que eu fizer, o ato de respirar, em maior ou menor grau, afeta quem está próximo. Experimenta ficar com mau hálito para ver o que acontece no círculo imediato. Então, o modo como a gente se coloca, o modo como a gente se veste, o modo como a gente atua, nos faz interagir, primeiro, com os outros seres humanos. Mas não é só com os outros seres humanos. Quem aqui se sente à vontade para causar dor a um animal? Ele não é um ser humano. Mas ele também é uma pessoa, no sentido largo, e tem o direito a não sentir dor, pelo menos não ser causada dor deliberadamente. Quem aqui se sente à vontade para derrubar uma árvore simplesmente porque ela está lá? Acho que está bem. Então, a gente vai estendendo e consegue perceber que aquelas normas que a gente realmente internaliza são aquelas do grupo a que a gente, a caixa dentro da qual a gente se encaixa. Quanto mais o indivíduo se conecta com a dor do outro, com o simples fato de existir de uma planta, de um pássaro, menos propenso ele vai estar para fazer atos que agridam. Então, sacaram essa vinculação? Quando a gente só reconhece, de repente, os outros torcedores do mesmo time como pessoas dignas de apoio e proteção, eu vou estar mais propenso ao ato desagradável, o ato de machucar para outros. Conseguiram fazer a vinculação entre ser feliz, reconhecer-se em um grupo e entender como cada ato afeta o outro? Essas coisas elas vão se encadeando muito naturalmente nessa definição. E agora a parte que é normalmente mal interpretada. Eu adoro frases, as frases populares, pelo que elas têm de sabedoria, assim, do conteúdo mais profundo. Eu vou começar uma frase. Quem se sentir à vontade para concluí-la, pode fazê-lo em voz alta. Promessa é? Diga. Esse é o primeiro conceito de dever. Promessa é uma coisa que a pessoa faz voluntariamente, é o compromisso ao qual ela adere. Então, a primeira ideia de dever que nós temos são aquelas coisas com as quais nós nos comprometemos voluntariamente. Então, vamos ver. Quando eu sinto, por exemplo, existe uma praça que está suja, que o poder público não deu conta de manter limpa,
Quando eu pego e me junto com alguns, vou num grupo, vou na academia e pergunto, estou indo lá na praça, no Aquários, para catar lixo, para dar uma geral. Quem vem comigo? 2 ou 3 podem levantar a mão e rapidinho a gente faz. Por quê? Porque nós desejamos, nós nos sentimos suficientemente credores do mundo para sermos proporcionalmente devedores. Os confortos que a gente recebeu na vida, e por exemplo, aqui todos nós estamos em uma situação mais ou menos confortável. Se a gente pegar o extrato aqui, que nós pertencemos de idade, de gênero, de identidade de gênero, mas o mundo é quase todo montado para o nosso conforto. Quanto que a gente pode retribuir desse conforto? Quanto que a gente se sente em dívida, no melhor sentido da palavra, com esse mundo onde nos foi dado viver confortavelmente? Dependendo do senso de débito que a gente tem por ter recebido tanto, por ter acordado de manhã e ter conseguido sair da cama sem ajuda, coisas simples assim nos dão o senso de a vontade de poder retribuir. Porém, todos nós que estamos aqui, estamos também por um dever funcional. Eu espero que vocês já estejam mais felizes por estar aqui agora do que estavam 20 minutos atrás. Mas essas coisas que não são obrigatórias, elas dão os caixotes nos quais a gente se enquadra. Por exemplo, eu vim originalmente para São José dos Campos porque eu queria ser oficial da Força Aérea e era míope demais para ir para a Academia da Força Aérea. Por circunstâncias da vida, isso acabou não se concretizando. Porém, o senso de pertencer, o senso de amor ao Azul Baratéia, ao Azul Oxford, permaneceu. Então, quando uma pessoa abraça voluntariamente a pertinência a um determinado grupo, isso que vai carregar alguns débitos. A gente promete, a gente faz juramentos, inclusive, dependendo de qual é a passagem, qual o grupo ao qual a gente escolheu, a sociedade com a qual a gente estabeleceu um senso de comunidade. E isso nos pode ser expressado mais formalmente por meio de leis e normas. Qual a diferença? Se vocês pegarem essa figura, ela é fácil de reconhecer. É a figura do rei, aquele que, por direito divino, é dada a coroa por condição de nascimento. Ele só nasceu ali, por quê? Por vontade de Deus, e em seu nome exercerá o império sobre os outros homens. É uma ideia um pouco antiga. Nós a substituímos pela representação democrática. Mas, se vocês pensarem bem, a gente só consegue reconhecer o Estado acima de nós e obter do Estado ditames, mandamentos. Nós só conseguimos aceitar a ideia de mandamento porque acreditamos, supersticiosamente, no melhor sentido da palavra, de que exista alguma coisa acima do indivíduo. Nós substituímos a figura do rei pela figura do governante democraticamente eleito. Tudo bem, democracia é ditadura da maioria, mas enquanto estiver com a capacidade de dizer coisas que obrigarão a todos, nunca se esqueçam que o Estado, ele, que a todos obriga, ele tem os instrumentos, ele tem a espada na mão. Então, o que mantém o equilíbrio entre os direitos que serão exercidos e os deveres que serão cumpridos é muito da nossa superstição de acreditar que existe algo maior do que cada um de nós. Isso, aqui, ao rei, todos, ao Estado, ao Leviatã do Estado, todos estarão submetidos. Porém, ao longo da nossa vida, nós podemos voluntariamente nos tornar
cidadãos especializados. Por exemplo, eu sou engenheiro. Eu tenho um CREA. Existem regras que definem o que o engenheiro pode ou não fazer e quais são as relações de responsabilidade a qual ele se obriga ao assinar uma ART. Ninguém me obrigou a ser engenheiro, mas uma vez que eu escolhi ser engenheiro, eu me submeto a coisas que valem como leis. As normas do CREA não submetem a todos, mas submetem os engenheiros. Então, qualquer grupo a que alguém escolhe pertencer voluntariamente, por exemplo, quem aqui seguiu carreira como militar da Força Aérea? Aqueles que, inclusive, vários aqui estão à paisana, mas também tem aqueles cuja expressão é visível na pele. São cidadãos especializados para os quais normas especiais valem para eles como se fossem leis. Então, uma norma, ela é nada mais, nada menos do que uma lei que só obriga uma parte da população. Aquela parte que voluntariamente aderiu àquele ambiente no qual a norma valia. Então, quando a gente pega e faz as nossas opções na vida, seja de carreira, seja de grupo a que a gente pertence, ou algumas não são vistas como opções, mas como condições espontâneas. Quando se fala, por exemplo, um dos grandes debates atuais é sobre identidade de gênero. Muitas pessoas que estão em condições não heteronormativas, outra palavrinha feia, dizem, mas eu não escolhi. Eu espontaneamente me expressei assim. Tudo bem, mas a partir do momento que o indivíduo se identifica dentro de uma determinada comunidade, ele estará sujeito a normas escritas ou não escritas que valem para aquela comunidade. Então, quando a gente faz a especialização do cidadão, cumprir uma norma de um grupo ao qual a gente aderiu voluntariamente é algo tão importante e tão precioso quanto cumprir a lei. Por quê? E por que alguém... Agora, a grande sacada. Por que alguém escolhe aderir a um grupo especial? Aos fardados, por que escolheram a vida militar? Aos servidores públicos, por que escolheram sair da iniciativa privada e se submeter, como eu fiz em 1995, quando eu comecei a trabalhar no IFI, foi algo que eu fiz voluntariamente. Por que alguém faz voluntariamente uma especialização, um recorte menor do mundo e se coloca em uma caixinha onde podem valer normas mais restritivas do que valem para todas as outras pessoas? Normalmente para se sentir seguras. A gente busca um grupo especial em nome da segurança que isso nos dá, da satisfação, porque, como eu falei, as pessoas elas querem ser felizes. E o Maslow já dizia que a pessoa está satisfeita de acordo com a própria ideia de satisfação é o atendimento a uma necessidade. Então, nós vamos aderir a determinadas normas pela necessidade que nós temos de satisfazer alguma aspiração pessoal. Essa ideia por trás do cumprimento da norma ficou clara para vocês? A gente só escolheu pertencer a um grupo em especial, e se sujeitar a normas que só obrigam pessoas daquele grupo a partir do momento em que a gente está buscando algo que aquele grupo pode nos dar. Quando a gente nasceu brasileiro, quem aqui acredita que não pediu para nascer? Quem aqui acredita que pediu para nascer? Essa divisão que eu estou propondo, ela é fundamental para a compreensão do passo seguinte.